Você está no Contexto do Fim, um canal que traz as mensagens da cruz através de histórias comuns, com o pastor José Carlos. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, ative o sininho, compartilhe e comente. Vamos ao vídeo. A águia, o jabuti e o homem, esses três seres vivos, o que é que eles têm em comum? Ou, mais precisamente falando, o que o homem pode aprender com a águia e com o jabuti? Esse é o tema do nosso assunto de hoje, mas olha, fica até o final porque eu tenho certeza que você vai achar interessante e, melhor ainda, vai ser edificado. Vamos lá então? Olha só. De todas as aves existentes, a águia é a que vive mais tempo, chegando a atingir aproximadamente 70 anos. Mas, para atingir essa idade, aos 40 anos ela entra em crise, ou seja, ela entra na fase mais difícil e delicada da sua vida, pois nesta idade suas unhas estão compridas e flexíveis, com isso não consegue mais caçar com eficiência. O bico alongado e pontiagudo se curva, impossibilitando ou dificultando assim a ingestão de alimentos. Suas asas envelhecidas ficam pesadas, pois suas penas engrossam, tornando o voo cada vez mais difícil. E a águia, então, acaba se tornando vulnerável às intempéries do sistema, né? E a essa altura da sua vida, a águia, então, só tem duas alternativas: entrar num processo de morte ou enfrentar o doloroso processo de renovação que lhe acrescentará mais 30 anos em média. A questão é, que lição podemos aprender com essa atitude da águia? Olha só. Assim como as águias, há momentos em nossas vidas que precisamos repensar nossos valores, nossas bagagens espirituais, nossas bagagens morais ou imorais, né? Que nos são pesadas e não nos acrescentam nada. Pelo contrário, só nos atrapalham. Tem coisa na nossa vida que a gente devia remover, né? Que atrapalha, bagagens espirituais, que a gente precisa ver se vale a pena continuar com ela, né? Mas ouça o que diz a Bíblia em Isaías capítulo 40, que vai falar sobre as águias, comparando ao homem. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Para quem não sabe, o processo de renovação das águias consiste em voar para o alto de uma montanha e se recolher ali em seu ninho. Ali, na sua solidão, ela decididamente começa a se desfazer de tudo que lhe é pesado para dar lugar ao novo, mais leve. Então ela começa a arrancar as suas penas, as suas unhas, né, as garras. Ela arranca até mesmo o seu bico, para que novas penas, novas garras e um novo bico mais fortes cresçam. E isso através de um doloroso processo de renovação. E durante esse processo, a águia fica confinada ali em seu ninho por vários dias, várias semanas, até que surjam novas penas, novas garras, novo bico. E somente então, depois dessa renovação, ela movimenta as asas e parte voando decididamente para mais 30 anos de vida pela frente. Agora, nós, seres humanos, vivemos em média o mesmo tempo das águias. No entanto, em determinada fase da nossa vida, nos sentimos cansados, desanimados e, em muitos casos, sem força para continuar, ou sem capacidade para continuar. Como a águia, que aos 40 anos se sente impotente diante dos desafios da vida e tem de tomar uma decisão da qual depende a sua sobrevivência, assim somos nós. Muitas vezes nos sentimos fracos, sem forças para encarar novos desafios. É nessas horas que temos que tomar a importante decisão de nos renovar, assim como fazem as águias. A águia decide passar pelo doloroso processo pela necessidade de caçar para se alimentar, para sobreviver aos predadores.
No entanto, a nossa vida é muito mais do que caçar e resistir aos predadores. A vida do homem não terá sentido se a sua visão de mundo se restringe apenas às coisas materiais ou às coisas efêmeras, ou a essa existência apenas, né? Deus nos criou com um propósito muito mais elevado do que o propósito pelo qual Ele criou as aves, as águias, né? Ele nos criou com um propósito grandioso. Ele nos criou para glorificá-lo, para o louvor da sua glória. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. No entanto, o processo de renovação da águia nos deixa uma importante lição. As águias passam por esse processo para receberem uma longevidade ou uma nova vida, novas forças. E assim também nós devemos fazer como as águias, ou seja, passar pelo processo de renovação para um propósito parecido, ganhar uma nova vida com Deus. E mesmo quando um dia deixarmos essa vida, estarmos com Ele no paraíso para sempre. Então, a renovação das nossas forças, a renovação da nossa fé, a renovação dos nossos valores, não apenas melhoram a nossa longevidade aqui na Terra, mas nos asseguram a eternidade no céu. Nós temos essa vantagem sobre as águias, né? E então, você se sente cansado e desanimado? Então é hora de renovar as suas forças em Deus. E sobre isso, ouça novamente o texto que eu já li, né? Mas eu vou reforçá-lo agora mais uma vez. Isaías 40, 28 a 31, que diz assim: Não sabes, não ouviste, que o eterno Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode enquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso para aqueles que confiam no Senhor, que esperam nele. Podemos observar então, amados, que Deus nesse texto, Ele compara o homem com a águia, pois assim como a águia em certo momento da sua vida decide se desfazer de tudo que lhe é pesado para voar ou para caçar, nós também temos uma decisão parecida a tomar. Ouça o que diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Versículos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Olha só, a águia, antes de levantar seu voo de renovação, adivinha para onde ela olha? Para baixo? Não, ela olha para cima e bate as asas rumo às alturas. Ela decididamente, ela foca aquele seu olhar para os altos e então, batendo as asas, ela faz ali o seu primeiro voo de renovação. Assim nós também devemos olhar para o lugar onde queremos chegar. Qual é o lugar onde você quer chegar? Foca nele, espero que você queira chegar no lugar certo, né? Então a pergunta é, onde você quer chegar afinal? Mais próximo de Deus? Então é tempo de renovar as suas forças. Mas existe um outro animal que eu quero incluir nessa comparação, que é a tartaruga. Parece ser o contrário da águia, né? Mas a tartaruga também tem algo a nos ensinar, olha só. As tartarugas e jabutis, assim como as águias, elas desfrutam da mesma longevidade e dependendo da raça da tartaruga, ela vive bem mais do que o dobro das águias. Mas que lição as tartarugas têm a nos ensinar, afinal? Bom, a lição é simples. Você já viu uma tartaruga correndo, andando depressa, estressada para alcançar algo? Atrasada ou com algum compromisso urgente? Não, você nunca vai ver uma tartaruga assim. Se você já esteve no zoológico, você deve ter reparado que as tartarugas caminham devagarinho, né? Elas passam a impressão de que não tem pressa, de que elas estão dentro do tempo, elas não estão sujeitas ao estresse que a gente vive diariamente, né? Aliás, diga-se de passagem, estamos quase sempre atrasados em nossos compromissos. Somos escravos do tempo e reféns do relógio, que não para, né? Do relógio que não para. E até quando estamos dormindo ou descansando, o relógio continua a tic-tac, tic-tac, tic-tac. O tempo não para, mesmo quando nós estamos dormindo, né?
O grande problema é que, em nosso estilo de vida ditado pelo relógio, nos leva a fazer vários compromissos num curto espaço de tempo, enquanto encurtamos o tempo de vida que nos resta, ou seja, priorizamos mais as nossas agendas do que a nossa saúde, encurtando assim a nossa existência. Parece que o número de realizações são mais importantes do que o nosso tempo de vida, né? Então, muitas vezes a gente perde a saúde ou compromete a nossa saúde em detrimento de aquisições para essa vida, né? Comprometemos nossa saúde por causa de sonhos que a gente gostaria de realizar e muitas vezes a gente não mensura se esse sonho a gente vai poder desfrutar dele depois, em detrimento da saúde que nós perdemos para alcançar os sonhos. Não é verdade? Mas sobre isso, ouça o que diz em Eclesiastes: tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se implantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Parece que essa aí é uma das mais emblemáticas, né? Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tem gente que não respeita isso, né? Fala fora do tempo e se cala quando é para falar, né? Ou seja, fala quando é para calar e cala quando é para falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Aqui, o escritor do livro de Eclesiastes, né, o rei Salomão, ele fala a respeito do tempo, que há tempo para todo propósito debaixo do céu, né? E olha só, Deus, ele não está subordinado ao tempo, mas tudo que ele criou nessa terra está. Todos nós temos uma certidão de nascimento que data o momento em que nascemos. E haverá também uma certidão de óbito que vai trazer a data do fim da nossa existência, da nossa morte, né? Entre um documento e outro, existe um espaço de tempo vivido por nós. E a pergunta é: o que você está fazendo ou programando para fazer do tempo que lhe resta, antes da sua certidão de óbito? Pense nisso. Sobre isso, então, eu quero encerrar essa reflexão com um pequeno texto de advertência que se encontra no final do livro de Eclesiastes, que diz assim, Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Devemos refletir sobre a nossa vida, sobre o que é prioridade para nós e, sobretudo, a nossa posição em relação a Deus. Porque Deus vai nos pedir conta. Um dia estaremos diante dele, né? E ele vai nos pedir conta. E que possamos estar seguros ali, né, quando estivermos diante de Deus, tá? Porque para isso existem as Escrituras, né, para nortear a nossa vida, as nossas prioridades, os nossos desejos e arrancar de nós tudo aquilo que é nocivo à nossa saúde, tudo aquilo que nos atrasa em relação ao alvo que queremos alcançar e tudo aquilo que é pesado demais para nós e que nos cansa ao ponto de muitas vezes pensarmos em desistir no meio do caminho. Não desista não. Tá? Mesmo que o caminho pareça árduo, doloroso, não desista não, faça como as águias, se desfaça de tudo aquilo que é nocivo a você, né? Que tem muitas coisas que a gente tem como um valor agregado a nós, mas que na verdade não vale nada, né? Se desfaz de tudo aquilo que te atrasa, né? E foca naquilo que é importante, principalmente do ponto de vista espiritual, para que a sua vida, no final dela, tenha valido a pena. Amém? É isso, que Deus te abençoe e se você foi edificado, compartilhe esse vídeo com outra pessoa, dê aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro. Obrigado por acessar este canal e aguarde novas postagens que vão edificar a sua vida. Não esqueça de se inscrever se ainda não é inscrito, de dar um joinha, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Deus te abençoe.